Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas, no número 64. Bom, então não precisa de um produto para bater na mesa. Os espíritos produzem esse barulho na mesa, que seria, nesse caso, é a parte mais prática, despende mais energia do médium, mas é a parte mais prática onde se consegue com mais rapidez o processo de comunicação. É a tipologia interior. Nem todos os médiuns são igualmente aptos às manifestações desse último gênero. Muitos há que só obtêm as pancadas pelo movimento basculatório da mesa. Então, na maioria das vezes, embora seja muito mais pesada a mesa para fazer esse movimento de bater ou fazer assim, mas é mais fácil para os médiuns fazer esse movimento do que produzir um som sem o movimento da mesa, por mais pesada que a mesa seja. Ou seja, para produzir um som sem o movimento da mesa, sem um objeto, fica um pouco mais complexo, e só médiuns mais especiais vão poder ter essa possibilidade. Contudo, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira, que tem a dupla vantagem de ser mais rápida e de oferecer menos aso à suspeita do que o básculo, que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Então, dessa forma fica mais fácil de conter as mistificações. Ela já vai ser produzida de uma forma mais segura e as mistificações ficam mais controladas nesse caso. E por ser determinados médiums só que podem produzir, os outros têm que treinar bastante para produzir, então as coisas ficam mais restritas também. Verdade é que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiums de má fé. As melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra elas. Veja-se no fim deste volume o capítulo intitulado Fraudes e Embustes. Então, tudo pode ser fraude. Hoje em dia, então, aí que as coisas ficam mais complexas ainda com relação à fraude. Mas não quer dizer que todas elas sejam ruins. Não é porque você comprou um telefone de uma marca X, que ele foi fraudado, ele não era de boa qualidade, que todos serão de má qualidade. Às vezes foi você que deu má sorte, naquele dia, aquele ali não passou bem no controle de qualidade. Da mesma forma, as reações mediúnicas, as formas de manifestações mediúnicas, elas têm seus contras, de acordo com a série de fatores. Quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, razão por quê presentemente já é pouco empregada. Então, essa forma de comunicação por pancadas, por mais que fossem sofisticadas, ela é mais lenta do que a escrita direta. Portanto, o processo de aperfeiçoamento, aquilo que foi sendo usado ao longo do tempo para que as pessoas pudessem ter um meio de comunicação mais seguro e mais rápido, foi sendo usado, foi sendo empregado, e as pessoas, então, ao longo do tempo, tudo foi sendo aperfeiçoado, tudo foi sendo trazido passo a passo para que fortalecessem principalmente a fé das pessoas, que à medida que ele chegasse num dado momento, vivenciando situações de escritas por outros meios senão o da mão, as pessoas, quando chegaram a usar a escrita direta através da mão do médium, já tinham um conjunto de valores que eram extremamente importantes para que todos pudessem entender o que é uma comunicação mediúnica de verdade. Naquela época. Ela, no entanto, é, às vezes, interessantíssima do ponto de vista do fenômeno, sobretudo para os novatos, e tem principalmente a vantagem de provar de forma peremptória e absoluta independência do pensamento do médium. Portanto,
O fenômeno é muito interessante, mas o médium está pensando uma coisa, ela responde outra. Mas aí é a prova para o médium, não para o público. Mas para o público, o interessante é o fenômeno. Então, isso chamou muita atenção das pessoas. Que se fosse escrita direta já de uma vez só, não provocaria tanta curiosidade. E lógico, conforme foi sendo aperfeiçoado as técnicas, os curiosos, os interesseiros foram se afastando. Só ficaram as pessoas mais sérias que queriam ver um fim útil daquilo tudo e como que eles poderiam obter esse fim útil. Assim, se obtém, não raro, respostas tão imprevistas de atos flagrantes a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. Daí vem que esse processo constitui, para muitas pessoas, forte motivo de convicção. É o que a gente disse antes. O fenômeno, ali naquele momento, a codificação, quanto mais fenômeno físico tivesse, mais interessante era para o público. E hoje continua sendo, mas para a espiritualidade já não é tão interessante que esses fenômenos físicos aconteçam. É importante que nós tenhamos o fenômeno moral. Nós entendamos que existe a continuidade da vida e que nós precisamos, então, passar pelo nosso aperfeiçoamento moral, pelo nosso aperfeiçoamento ético, para que, ao longo do tempo, estejamos cada vez melhores, cada vez nos aperfeiçoando mais, tanto moralmente quanto eticamente. Ou seja, evangelizemos nossos sentimentos. Mas seja ele o empregado, seja qualquer outro, em caso algum os espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos, que pretendam experimentá-los por meio de questões despropositadas. Seja qual meio que se emprega para a comunicação com os espíritos, você tem que entender que os espíritos estão ali para um fim sério, para um fim útil. Ah, mas existem os brincalhões. Existem os brincalhões que vão dar respostas de qualquer maneira, para tirar onda, para tirar sarro com a cara das pessoas, para fazerem um bullying, para brincarem, para se divertirem, ou até mesmo para trapacearem, enganarem por maldade. Portanto, temos que ter uma peneira no tipo de comunicação que a gente quer e qual o objetivo daquilo que a gente quer. Porque a doutrina espírita nos mostra, por todos os fatos, que quanto mais seriedade nós tivermos na reunião, mais respostas úteis nós teremos para o objetivo do crescimento ético e moral do grupo.